O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber os frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os mataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então, agarraram o filho, jogaram para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós já estamos em pleno tempo da quaresma, da grande tempra, o tempora quaresmal, aonde nós somos convidados a trabalhar com maior cuidado, com maior primor, com maior atenção a nossa caminhada espiritual, com vistas a uma renovação, a um incremento, a uma tomada de impulso. O apóstolo São Paulo diz: trabalhai com temor e tremor a vossa salvação. É um convite aqui, então, nós sejamos diligentes na busca deste progresso espiritual. A vida cristã sempre foi comparada pelo próprio Jesus como uma caminhada. Para uma caminhada, nós temos que dar passos, não é isso? Uma caminhada não faz-se assim. Um pé aqui no começo e o outro já lá no fim. Não, isso não é caminhada, não se pode fazer desta maneira. Não tem quem faça assim, só se um gigante. Mas caminhada significa passos, passo, mais um passo. E assim continuamente. É Jesus quem diz
Quem quiser ser meu discípulo, pegue sua cruz e venha atrás de mim. Por isso, o tempo da Quaresma parece assim oportuno para nós trabalharmos melhor isso. E a Igreja, nossa mãe, nossa mestra, custódia, pois, da tradição espiritual do cristianismo, nos apresenta 3 exercícios que podem nos ajudar. Sempre, mas de um modo especial no tempo da Quaresma. O tempo da Quaresma é chamado, conforme as palavras do apóstolo São Paulo, tempo favorável, tempo propício. Quais são os 3 exercícios a que a Quaresma nos convida? A oração. Oração está para comunhão, buscar estar mais perto de Deus, mais perto daquilo que nos aquece. Ninguém se aquece longe do sol. Portanto, a oração é o que nos faz estar plugados, ligados ao coração de Deus. Buscar esta comunhão é um projeto que dura toda a nossa existência. E vocês me dizem que é muito fácil a gente perder a comunhão com Deus. Oração significa o cuidado que nós devemos ter com o cultivo da nossa interioridade, e isto só é possível fazer estando, pois, relacionados com Deus. O segundo exercício é o jejum. O jejum. Jejum está para busca de purificação daquilo que é demais e que não nos faz bem. Quando pensamos em jejum, pensamos só de comida ou de carne. O nosso Santo Padre, o Papa Francisco, diz que não, tem muita gente que não vê carne muitas vezes durante o ano. E, no entanto, não é um jejum. E que não é somente de comida nós devemos jejuar. E ele, do seu modo simples e direto de falar, até dá uma sugestão, diz: a fofoca, abster-nos da fofoca, jejuar da fofoca, do julgamento, da intromissão na vida alheia, do darmos, pois, juízos, fazermos julgamento das pessoas. Jejuar disso, diz o Papa, para quem a fofoca constitui-se num verdadeiro terrorismo. São palavras do Santo Padre o Papa, no seu modo assim simples de nos dizer as verdades da fé. Portanto, jejuar daquilo que nos faz piores, que seja também da comida, mas especialmente de outras coisas, de outros vícios, de outros consumos, que, abstidos deles, nos fará bem. Do ponto de vista até mesmo físico, como também do ponto de vista espiritual, vencer coisas que podem nos prejudicar espiritualmente. O terceiro exercício é o da esmola. E aqui esmola está para caridade, misericórdia, solidariedade, compaixão, que significa sofrer com, padecer com. Olhem só, que riqueza espiritual. Oração, jejum, esmola. Tudo isso com vistas a nós vermos se melhoramos um pouco, se ficamos um pouco mais conforme o projeto de Deus, a vontade de Deus, a fisionomia de Deus em nós. Afinal de contas, nós fomos criados
a imagem e a semelhança do próprio Deus, e o pecado estragou, pois, esta nossa semelhança. O Evangelho e a palavra de hoje nos falam da rejeição. Rejeitar a Deus é um problema muito sério. Vocês sabem, lendo a vida e os escritos de Santo Agostinho, ele tem uma frase interessante, nos faz pensar. Ele diz assim: eu tenho medo de Deus que passa. Eu fiquei pensando o que é que ele entende dizer. Tenho medo do Deus que passa. Tenho medo do Deus passando. Quer dizer o seguinte: eu tenho medo de Deus estar me proporcionando a graça, a oportunidade, e eu, não estar prestando atenção, estar noutra, completamente desligado, e Deus passando. Portanto, diz ele, como isso é prejudicial para mim, como só vai sobrar para mim, eu tenho medo. Ou seja, eu quero estar atento, eu quero prestar atenção, eu quero perceber, eu quero notar, que é para que eu vá ao encontro dele com a minha vasilha, para encher da sua graça, dos dons do seu Espírito, da vida que ele tem, e só ele tem para me dar. Tenho medo do Deus que passa. Eu tenho medo que Deus esteja aqui, propício, e eu distraído, ou ocupado com outras coisas que até me prejudicam de fato. A palavra hoje nos fala então da rejeição e nos adverte para a importância de estarmos atentos para acolher e não deixar Deus passar inutilmente no que se refere a nós. E fala desta parábola muito sugestiva do Senhor que tinha, pois, uma plantação muito bonita, muito abundante de uvas, é claro, para fazer vinhos, também para comer, e que viaja e envia seus filhos, seus empregados, seus administradores para recolher os frutos. E sabemos o que acontece. Matam uns, enforcam outros, esfolaram outros e se apossaram da vinha. A conclusão de Jesus é muito importante para que nós entendamos o que quer dizer. O reino de Deus vos será tirado e será entregue a quem fará produzir frutos e entregue esses frutos ao dono da vinha. O reino de Deus vos será tirado. Está nesta frase, meus irmãos e irmãs, saída da boca de Jesus, acho que um misto de sentimentos. Ao mesmo tempo que Jesus fala assim de um modo duro, diria até mesmo indignado, não diria raivoso, irado, que são sentimentos mesquinhos, mas de quem está assim, diante de alguma coisa que você quer, sabe que é bom, que deveria ser, e não quer aceitar. Uma impaciência há nesta frase de Jesus, como se ele dissesse: puxa vida, há uma impaciência, o reino de Deus vos será tirado. E ao mesmo tempo um sentimento de tristeza, puxa, você não sabe o que está perdendo, puxa vida, Deus passando em você aí, noutra situação. Este sentimento, pois, é o que Jesus tem quando nós não nos colocamos na direção daquilo que nós já sabemos. Todos nós sabemos qual é a vontade de Deus. Todos nós sabemos o que agrada, o que desagrada a Deus. E quando nós não trilhamos nesse caminho, nós então estamos sabendo que
o reino de Deus estará sendo como que inutilizado por nós, do que depende de nós. Mas olhem, meus irmãos e irmãs, não é para nós ficarmos detidos nessa parte negativa. Essa aqui é só para chamar a nossa atenção. Já expliquei, o tempo quaresmal, o inverno nos convida a abrir-nos, a recomeçar, a ter paciência, a uma vez mais, a abrir-nos, pois, para a misericórdia do Senhor, a entender, conforme nos ensinaram, pois, sobretudo, São João Paulo II, que nos ensina agora o Santo Padre, o Papa Francisco. Não existe pecado que seja maior do que a misericórdia de Deus. Não existe pecado. Qual é a medida do teu pecado? É de 10, pois a misericórdia de Deus é de 15. E o meu pecado mede 100, pois saiba que a misericórdia de Deus mede 150. É sempre assim. A misericórdia de Deus é maior do que o nosso pecado. Isto, São João Paulo II. E o Santo Padre o Papa Francisco diz: não tem pecado para o qual não tenha perdão. Ou seja, todo pecado tem perdão. Mas aí ele diz, porém, é preciso colocar-se na fila do confessionário, ou seja, fazer o exame de consciência, arrepender-se, reparar. Reparar significa, de alguma forma, não é, como que pagar aquele mal feito, para que Deus veja a nossa boa intenção, os nossos propósitos e o arrependimento, e participarmos do sacramento da penitência. O sacramento da penitência funciona assim. Papai do céu põe na nossa frente uma folha em branco. Toma, que é para passar a limpo as coisas velhas, deixar as que não foram boas, e dali para frente escrever tudo direito, tudo melhor, com escrita mais legível. Assim é o sacramento da penitência. Cancela os nossos pecados velhos, passados, e abre-nos a possibilidade da graça, da redenção. Tudo isso, meus irmãos e irmãs, podemos ter, viver e agradecer a Deus neste tempo favorável, tempo quaresmal. Eu agora vou dar um pouco de silêncio para que cada um possa colher alguma coisa de bom, jogar no terreno do seu coração, para que produza frutos como Deus gosta.